Deram à minha filha de 3 anos uma boneca de loja de R$ 1, faltando uma perna, e disseram: é isso que acontece quando a sua mãe é uma decepção para nós. O sorriso da minha filha sumiu na hora. As crianças da minha irmã riram, com as bicicletas novas atrás delas, mas a risada parou quando mostrei os presentes que eu tinha levado e disse: vocês não vão ganhar esses. E então eu soube. Eles nunca gostaram de mim. Isso nunca foi segredo. Mas eu não achava que eles chegariam a um nível tão baixo a ponto de humilhar uma criança de 3 anos. A manhã de Natal começou com neve. Não aquela neve macia de livro infantil, mas uma mistura de lama e gelo que deixava as estradas horríveis. Mesmo assim, vesti a Lina com o vestido vermelho cheio de brilho, a meia calça branca e as botinhas que ela mesma escolheu. Ela falava da árvore da vovó havia semanas. Até deixei que ela levasse o enfeite caseiro que fez na pré-escola. Eu devia ter sabido melhor. Chegamos à casa dos meus pais por volta das 9 da manhã. O SUV da minha irmã já estava estacionado na frente, com o motor ainda quente. Lá dentro, dava para ouvir gritos e risadas, aquele tipo de barulho que sempre significava que os filhos da minha irmã estavam se exibindo. E era exatamente isso. Eles estavam no quintal andando em bicicletas novinhas, ainda com as etiquetas, uma verde neon e outra azul metálica. Um deles gritou algo sobre o Papai Noel ter trazido exatamente o que ele pediu. Meus pais filmavam tudo como se fosse um comercial. A Alina puxou meu casaco. Ela não entendia porque também não tinha uma bicicleta. Eu disse para ela ter paciência. O Papai Noel também deixa presentes dentro de casa. A sala parecia a saída de um catálogo da Pottery Barn. A árvore acesa, música tocando, pilhas de presentes embrulhados em papéis caros. Mas nada, nenhuma caixa sequer tinha o nome da minha filha. No começo de dezembro, eu tinha enviado $500 para minha mãe. Disse que estava sobrecarregada com viagens de trabalho e pedi que ela ajudasse a comprar alguns presentes para Lina, coisas que ela gostaria. Um conjuntinho de cozinha, alguns livros, talvez uma daquelas bonecas com roupas para trocar. Ela disse que sabia exatamente o que comprar. Pelo visto, o que ela quis dizer foi absolutamente nada. Depois que os meninos terminaram de abrir o quinto ou sexto presente, minha mãe finalmente entregou a Alina uma caixinha pequena, toda amassada. Nem estava embaixo da árvore, ela tirou de cima do aparador, como se tivesse sido esquecida. O papel de embrulho parecia já ter sido usado antes. A Alina abriu devagar. Era uma boneca de plástico. Qualidade de loja de R$ 1, ou talvez pior. Faltava uma perna. Não tinha embalagem, nem acessórios, só um brinquedo quebrado embrulhado em decepção. A Alina piscou. Olhou para mim. Então minha mãe disse, alto o suficiente para todos ouvirem: é isso que acontece quando a sua mãe é uma decepção para nós. Minha irmã caiu na gargalhada. Os filhos dela começaram a rir também, mesmo sem entender o motivo. Era só algo cruel e naquela casa, coisas cruéis sempre provocavam reação. E lá estava minha filha, segurando aquela boneca como se estivesse tentando entender o que ela tinha feito de errado. Eu me agachei ao lado dela e sussurrei alguma coisa no ouvido dela. Eu não chorei. Ela também não. Nós simplesmente nos levantamos juntas. O que nenhum deles sabia era que eu ainda não tinha trazido os nossos presentes para dentro. Meu carro estava estacionado mais abaixo na rua. No porta-malas havia 2 sacos pretos grandes, cheios de presentes embrulhados. Todos escolhidos a dedo, todos caros, perfume de grife para minha mãe, um drone de $900 para o filho mais velho da minha irmã, uma mochila tecnológica de couro para o meu pai, jaquetas personalizadas com monograma para todos. Eu tinha perguntado semanas antes o que eles queriam. Como sempre, me mandaram listas. Eu não pedi um centavo. Apenas paguei tudo. Entrei carregando tudo em silêncio. A sala ficou completamente muda quando coloquei os sacos ao lado da árvore. Os olhos da minha mãe brilharam primeiro, como se ela tivesse ganhado algum prêmio. Minha irmã se aproximou, já esticando a mão em direção a uma das etiquetas dos presentes. Eu a interrompi. Disse: vocês não vão ganhar isso. Ela riu no começo, como se eu estivesse brincando. Depois olhou para o meu rosto e parou. Minha mãe começou a dizer algo sobre não fazer cena. Meu pai se levantou, mas não disse nada.
O marido da minha irmã apenas abaixou a cabeça, como sempre, fingindo que não fazia parte de nada. Peguei a Lina no colo e fui embora. Ninguém nos seguiu. Ninguém pediu desculpas. E nenhum deles percebeu que eu levei todos os presentes comigo. Não respondi a ninguém por 2 dias inteiros. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Foquei na minha filha, a rotina normal, desenhos de manhã, macarrão no jantar, banhos sempre no mesmo horário. Ela não perguntou mais sobre a boneca. Deixou-a numa cadeira do quarto e nunca mais tocou nela. De alguma forma, aquilo doeu mais do que se ela tivesse chorado. Enquanto isso, meu celular ficou virado para baixo. No terceiro dia, minha irmã finalmente cedeu. Mandou uma mensagem perguntando se eu já tinha terminado de fazer birra. Ainda colocou um emoji rindo, como se isso fosse amenizar. Eu não respondi. 1 hora depois, ela mandou outra mensagem dizendo que os meninos estavam confusos sobre o motivo de a tia deles ter saído furiosa no Natal. De mim, ainda silêncio. Minha mãe esperou até a noite. A mensagem dela foi mais longa. Disse que eu a tinha envergonhado. Disse que eu tinha estragado o Natal. Disse que a Lina era nova demais para entender e que eu estava projetando meus próprios problemas numa criança. Depois acrescentou aquela frase: depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos trata. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo antes de bloquear o celular e colocá-lo de lado. Eles realmente acreditavam que eram as vítimas. No 4º dia, meu pai ligou. Deixei tocar. Ele deixou um recado dizendo que todo mundo estava chateado e perguntando por que eu estava sendo tão fria. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção à minha filha, apenas a confusão por o dinheiro ter parado de circular. Naquela noite, abri o porta-malas. Os presentes ainda estavam lá, perfeitamente embrulhados, intocados. Levei tudo para dentro e alinhei os presentes na sala de estar. Cada um tinha um nome. Cada um representava mais uma vez em que tentei comprar paz. Ali, parada olhando aquilo tudo, percebi algo desconfortável. Eu tinha passado mais tempo planejando a felicidade deles do que a minha própria. Abri cada presente completamente, um por um. Depois, coloquei tudo de volta em caixas e doei quase tudo. Doei para um abrigo de mulheres, um centro juvenil, um programa de assistência familiar. Não tirei fotos. Não anunciei nada. Apenas deixei que fosse feito. Quando o ano novo chegou, algo mudou. Não enviei aos meus pais a transferência habitual para compras do mercado. Não paguei o seguro do carro do meu pai. Não mandei a minha irmã os $300 que eu vinha enviando silenciosamente toda semana havia anos para ajudar nas despesas. Eu nem tinha percebido o quanto tudo aquilo tinha se tornado automático até parar. E foi aí que o pânico começou. Minha mãe ligava 2 vezes por dia. Meu pai mandava mensagens curtas perguntando se estava tudo bem. Minha irmã, de repente, queria conversar e resolver as coisas. Ninguém mencionou a boneca. Ninguém mencionou a Lina. Depois, fiquei sabendo por outra pessoa. Uma amiga minha trabalha perto da farmácia que minha mãe costuma usar. Ela me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem em casa. Disse que ouviu minha mãe discutindo sobre pagamento, perguntando se podia pegar metade do remédio naquele momento e pagar o resto depois. Minha mãe nunca viveu de salário em salário. Ela só nunca viveu sem mim. Fiquei com aquela informação na cabeça por mais tempo do que esperava. Esperei a culpa chegar. Ela não veio. Cerca de 1 semana depois, minha irmã apareceu na minha porta sem avisar. Ela parecia diferente, cansada, menos confiante. Perguntou se a gente podia conversar. Eu não a convidei para entrar. Ficamos ali, na porta, enquanto minha filha assistia desenhos atrás de mim. Ela disse que nossos pais estavam estressados. Disse que eles não tinham ideia do quanto eu ajudava. Disse que eu estava exagerando por causa de um único momento. Falou que família não fica fazendo esse tipo de contabilidade. Eu respondi que família também não humilha uma criança pequena. Ela perguntou se eu ainda tinha os presentes. Eu disse que não. Disse exatamente para onde eles tinham ido. Pela primeira vez, ela não teve nenhuma resposta esperta. Antes de ir embora, ela disse algo que ficou comigo.
Disse que eu estava mudando, que estava ficando cruel. Fechei a porta e a tranquei. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava correndo atrás da aprovação deles e eles sentiam isso. O primeiro sinal real de problema veio em silêncio. Um e-mail do meu pai. Sem cumprimento, sem explicação, apenas um aviso encaminhado, com um enorme alerta vermelho no topo. Conta final de serviços, desligamento agendado. O valor circulado em negrito, 432,66 dólares. Aquilo era algo que eu normalmente pagava sem pensar. Alguns toques no celular e as luzes deles continuavam acesas. Desta vez, não. Fiquei encarando o e-mail por um bom tempo. Não respondi. Também não paguei. Então vieram as ligações. Primeiro, minha mãe perguntando até quando eu pretendia manter aquilo. Eu não atendi. Depois foi a vez da minha irmã. Ela deixou um recado na caixa postal tentando soar casual, falando de como as crianças sentiam minha falta, de como as coisas estavam um pouco apertadas desde o Natal, e de como ela esperava que a gente pudesse simplesmente voltar ao normal em breve. Voltar ao normal. Ao normal em que eu pagava tudo e eles fingiam não perceber. Na mesma semana, meu pai ligou de novo, 2 vezes no mesmo dia. Deixou outro recado, com a voz baixa, como se não quisesse que minha mãe o ouvisse. Falou algo sobre a hipoteca estar uma bagunça e o banco começar a fazer perguntas. Ele não disse diretamente, mas eu entendi. Eu tinha parado de enviar os 600 dólares extras por mês que eu vinha pagando da casa deles havia 2 anos. Ele simplesmente presumiu que eu nunca pararia. Mas eu parei. Então, uma amiga me mandou uma foto. Minha mãe atrás do balcão de uma loja de conveniência de um posto de gasolina, não muito longe do bairro deles, usando um colete azul. Ela parecia menor de alguma forma, mais velha. Fiquei olhando aquela foto por um bom tempo, não porque eu me sentisse mal. Não me senti, na verdade. Mas porque, por anos, ela me disse que trabalhar no varejo era coisa de mulher que tinha fracassado na vida. Ela dizia esse tipo de coisa enquanto eu lhe entregava envelopes de dinheiro para viagens, bolsas novas, idas ao salão. Agora ela estava dobrando bilhetes de loteria e passando latas de cerveja no caixa porque não tinha mais a minha ajuda. O meu silêncio não era mais apenas financeiro. Eu não aparecia. Não ligava. Não respondia às mensagens. Eu tinha encerrado tudo até que, um dia, minha irmã apareceu de novo. Sem aviso. Apenas ficou parada na minha varanda, de braços cruzados, dizendo que precisava conversar. Saí de casa e fechei a porta atrás de mim. Ela foi direto ao ponto. Disse que os meninos estavam chateados. Que meus pais estavam estressados. Que a luz tinha sido cortada por um dia inteiro na semana anterior. E então ela disse algo que ficou comigo: você vai mesmo deixar a gente desmoronar só para provar um ponto? Eu disse que não estava tentando provar nada. Que eu só tinha saído do jogo. Disse que nenhum deles jamais me respeitou, mesmo dependendo de mim para tudo. Que eles não podiam humilhar a minha filha na frente de uma árvore de Natal e ainda esperar que eu pagasse a decoração do ano seguinte. Ela me chamou de egoísta. Depois perguntou se eu ainda tinha algum dos presentes. Eu disse para onde eles tinham ido. O abrigo no centro da cidade, o mesmo em que eu costumava ser voluntária quando minha mãe dizia que eu estava perdendo tempo. O rosto dela desabou. Então ela disse: você está começando a gostar disso, não está? Eu não respondi. Mas ela não estava errada. Não no sentido de se vangloriar ou esfregar na cara deles, mas naquele alívio profundo e silencioso de alguém que passou anos sendo tratado como um fracasso enquanto sustentava, sozinha, as pessoas que zombavam. Eu finalmente estava livre disso e podia respirar. Depois disso, as coisas aconteceram rápido. O carro do meu pai foi retomado pelo banco. O cartão de crédito da minha mãe foi recusado em um mercado do bairro. Eu não fiquei sabendo dessa diretamente, veio por meio de outra amiga que trabalhava lá. Ela disse que minha mãe saiu sem as compras, com o rosto vermelho de vergonha e fúria. Depois recebi um e-mail da minha irmã, com vários parágrafos me culpando pelo estresse no casamento dela. Disse que o marido estava esgotado tentando compensar o dinheiro que eu costumava enviar. Disse que o filho mais novo teve que abandonar um esporte porque eles não podiam mais pagar o equipamento. Ela encerrou com:
você está machucando pessoas inocentes só porque não consegue largar um rancor. Eu não respondi. Eu sabia exatamente quem era inocente. E não eram os adultos que deixaram minha filha segurar uma boneca quebrada enquanto os filhos deles desembrulhavam bicicletas e riam. Eles queriam que eu me sentisse culpada. Eu não me senti. O que eu senti foi algo mais próximo de clareza. Porque quanto mais eu permanecia em silêncio, mais eles se revelavam, mais entravam em pânico. Quanto mais imploravam não por perdão, não por compreensão, mas por dinheiro. Eu não era filha deles. Eu era o caixa eletrônico deles. E agora o caixa eletrônico estava fora de serviço. Aquilo poderia ter acabado ali. Eles poderiam ter lidado em silêncio com as consequências, com as contas, com o vazio. Poderiam finalmente ter entendido o que é ser deixado de lado, ignorado, esquecido. Mas eles não quiseram entender. Quiseram vingança. Da mesquinha e manipuladora, aquela em que sempre foram especialistas. Começou com uma postagem no Facebook. Minha mãe mal sabe usar e-mail direito, mas de repente descobriu como escrever um texto público, com vários parágrafos, para o mundo inteiro ver. Sem citar nomes, é claro, apenas um desabafo longo e emocional sobre como dói quando a própria filha vira as costas para a família depois de tudo que fizeram por ela, e como agora ela trabalhava à noite só para conseguir comprar comida, enquanto a filha vivia em alguma casa grande, orgulhosa demais para ajudar. Os comentários começaram a chover. Pessoas com quem eu não falava havia anos. Amigos antigos da família, senhoras da igreja, primos. Todos repetindo o mesmo lixo: você merece coisa melhor. Sinto muito por isso. Os jovens de hoje não entendem sacrifício. Alguns até me marcaram. Um deles perguntou se eu estava bem e disse para eu me lembrar de onde vim. Como se eu alguma vez tivesse esquecido. Mas o que realmente me fez parar foi um comentário da minha irmã. Dizia: ela sempre se aproveitou de você, mãe. Talvez agora esteja mostrando quem realmente é. Naquele momento, eu entendi que isso já não era desespero. Era coordenação. Eles estavam tentando reescrever a história. E não parou por aí. Eles começaram a entrar em contato com pessoas da minha vida. Uma amiga me mandou mensagem dizendo que minha mãe tinha ligado para ela, dizendo que estava preocupada comigo, que eu estava agindo de forma instável e cortando todo mundo. Depois, uma colega de trabalho me encaminhou uma mensagem que minha irmã tinha enviado. Acusações vagas de que eu não estava bem, de que talvez alguém devesse andar uma olhada em mim. Foi aí que caiu a ficha. Eles não estavam só tentando me fazer sentir culpa para me puxar de volta para a órbita deles. Estavam tentando me pintar como instável. Mas o que me fez passar do limite não foi o que disseram sobre mim. Foi o que disseram sobre a Alina. Enterrada na discussão do Facebook, alguém perguntou como a pequena estava, claramente se referindo à minha filha. Minha mãe respondeu: demos a ela uma bonequinha fofa no Natal, mas ela nem agradeceu. Parece que está aprendendo com a mãe. Algo virou dentro de mim. Eles já tinham humilhado uma vez. Eu engoli aquilo. Mas agora estavam, publicamente, chamando uma criança de 3 anos de ingrata, fingindo que eram eles os magoados, transformando uma criança pequena em parte de alguma manipulação emocional. Eu não ia mais ficar em silêncio. Eu não fiz uma postagem pública. Não discuti nos comentários. Apenas mandei mensagens privadas para algumas das pessoas que comentaram as que tinham mais a dizer. Contei a elas a história real. Que eu tinha dado dinheiro aos meus pais especificamente para o presente de Natal da minha filha. Que esse dinheiro foi parar nos presentes dos filhos da minha irmã. Que a Alina recebeu uma boneca quebrada, com uma perna só, enquanto os meninos ganharam bicicletas novinhas. Que minha mãe disse, na frente dela: é isso que acontece quando a sua mãe é uma decepção para nós. Incluí uma foto. A boneca no colo da Alina. O rosto dela confuso, machucado. Não precisei enviar mais nada. Na manhã seguinte, a postagem da minha mãe tinha desaparecido. Simplesmente apagada, como se nunca tivesse existido. Nenhuma explicação, nenhum esclarecimento, nenhum pedido de desculpas. Mas algo mais aconteceu 2 dias depois. Um pacote chegou à minha porta. Sem endereço de remetente, apenas o nome a Helena escrito em marcador grosso na parte de cima.
Dentro havia um presente perfeitamente embrulhado, papel dourado com fita de verdade. E, dentro dele, uma boneca American Girl. Exatamente a que minha filha tinha circulado num catálogo no começo de dezembro. Nova, ainda na caixa, com acessórios, roupas, tudo. Havia um bilhete: esperamos que você goste mais desta. Com amor, vovó e vovô. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma menção a outra boneca. Apenas controle de danos. A Alina abriu e sorriu. Olhou para mim e disse que essa tinha as 2 pernas. Depois saiu correndo para mostrar a boneca nova aos bichinhos de pelúcia. Eu não disse nada. Só fiquei sentada, segurando a caixa em que a boneca veio, pensando até onde eles estavam dispostos a ir para manter a versão deles da história intacta. Eles não enviaram a boneca porque estavam arrependidos. Enviaram porque perceberam que, finalmente, tinham perdido o controle. Mas estavam enganados se achavam que aquela boneca consertava alguma coisa. Eu não mandei mensagem de agradecimento. Não escrevi para eles. Nem deixei a Alina ligar. Eles queriam reescrever a história para me pintar como a vilã, instável, egoísta. Mas eu tinha algo que eles não tinham. Distância, paz e uma filha que agora sabia que amor não vem com condições. Tudo começou devagar. Acho que eles presumiram que eu esfriaria a cabeça, que em algum momento sentiria saudade o suficiente para voltar rastejando, como sempre fiz. Mas as semanas passaram e o silêncio se manteve. Foi então que o tom mudou. A primeira mensagem que me fez parar veio do meu pai. Não era raivosa, nem defensiva, nem cheia de culpa. Era só uma frase: acho que finalmente entendo por que você foi embora. Eu não respondi, mas guardei a mensagem. Depois, do nada, chegou um cartão pelo correio. Não uma mensagem, não uma ligação, um cartão escrito à mão pela minha mãe. Alguém que não escrevia nada à mão havia anos, a não ser listas de compras. O cartão dizia: Bárbara, nós estragamos tudo. Sinto muito. Sinto muito de verdade. Eu sei que não posso desfazer o que dissemos e fizemos, mas espero que você nos deixe tentar consertar. Sentimos falta da Selena. Sentimos falta de você. Vamos fazer melhor. Eu prometo. Com amor, mamãe. Sem desculpas esfarrapadas, sem culpar ninguém, sem manipulação. Só isso quase me fez chorar. Quase. Também não respondi. Eu precisava ver até onde eles iriam, porque já não estavam apenas pedindo desculpas. Estavam implorando. Uma semana depois, cheguei do trabalho e encontrei 2 caixas na minha varanda. Nenhuma transportadora, apenas caixas. Uma endereçada a mim, a outra a Alina. Não havia bilhete, mas eu não precisava de um para saber de quem vinham. Dentro da caixa da Alina havia uma colcha de cama de princesa feita sob medida. Os personagens animados favoritos dela bordados em um tecido rosa macio, com o nome dela costurado na borda. Embaixo, mais presentes, livros, quebra-cabeças, uma caixinha de música que tocava You Are My Sunshine. Tudo novo, tudo caro, tudo tentando consertar algo que dinheiro nenhum conserta. A minha caixa tinha um colar. Não um colar qualquer, mas aquele que eu tinha comentado de passagem com minha irmã quase 2 anos antes. Ouro rosé, minimalista, com um pequeno diamante fora do centro. Lembro de ter dito que achava bonito, que me lembrava força, por ser delicado sem ser frágil. Eles compraram. Depois de anos me dando kits de sabonete e panos de prato como se eu fosse uma colega distante de trabalho numa festa de fim de ano, eles me deram algo pessoal. E, ainda assim, eu não respondi. A verdade é que eu gostava de vê-los se desfazerem. Não por crueldade, mas porque, pela primeira vez na minha vida, eles estavam sentindo o peso do que tinham feito. Passei anos sendo a provedora, a que resolvia tudo, o bode expiatório, o detalhe esquecível. Paguei contas, financiei aniversários, cobri emergências e ainda fui ridicularizada pelas costas. Eles acharam que podiam ferir a minha filha e continuar tendo acesso à minha carteira. Continuar esperando que a próxima ajuda chegasse no prazo. Mas eu não era mais a mesma Bárbara. E eles estavam começando a perceber isso. Alguns dias depois que as caixas chegaram, minha irmã mandou outra mensagem.
Disse que os meninos estavam perguntando por que eu não ia mais aos jogos de futebol deles, que meus pais estavam tentando, que estavam diferentes agora. Terminou com: a gente pode se encontrar? Só eu e você, por favor. Eu concordei, mas não na casa dela. Nem na minha. Nos encontramos em um café no meio do caminho entre nós. Terreno neutro. Ela já estava sentada quando entrei. Parecia mais velha do que eu lembrava, cansada. Sorriu ao me ver aquele sorriso esperançoso de quem tem medo de falar primeiro. Sentei. Ela não perdeu tempo. Disse tudo o que eu nunca achei que ouviria. Que eles tinham se aproveitado de mim. Que ela sabia que tinham passado dos limites. Que nunca respeitaram o que eu fazia pela família porque achavam que eu jamais pararia. Que cruzaram uma linha da qual não sabiam como voltar. E então disse algo que realmente me surpreendeu. Contou que a nossa mãe chorou quando viu a foto da Lina com a boneca quebrada. Disse que nunca tinha se sentido tão pequena. Eu fiquei em silêncio por um momento. Apenas mexi o café e esperei para ver se ela tinha mais a dizer. Tinha. Disse que eles tinham falado em me pagar de volta. Não só os $500, mas tudo. Que estavam pensando em vender algumas coisas, a moto do marido dela, a coleção de moedas do meu pai, até algumas joias antigas da minha mãe. Ergui uma sobrancelha. Não criei expectativas, mas só o fato de eles considerarem sacrificar alguma coisa, qualquer coisa por mim já era novidade. Então veio a pergunta que eu sabia que viria: você vai no almoço de Páscoa? Olhei nos olhos dela e respondi: se eles realmente me quiserem lá, podem começar transferindo os $500 que devem à Lina. Não cheque, não dinheiro em mãos. Depósito direto. E com um bilhete endereçado a ela. Com as palavras pedimos desculpa escritas claramente. Ela me encarou por alguns segundos, depois assentiu. Eu fui embora sem me despedir. E quando cheguei em casa, pela primeira vez em muito tempo, senti algo próximo de paz. Eles estavam começando a ceder. E uma parte de minha parte que engoliu insultos por anos começou a gostar disso um pouco mais do que deveria. 3 dias depois, o dinheiro apareceu na minha conta. Exatos $500. Sem mensagem, sem explicação, apenas a transferência fria e silenciosa. Um valor pequeno, mas que bateu como um canhão, porque eles nunca tinham me pago de volta por nada antes. Nem uma única vez. Mais tarde naquela noite, um envelope chegou. Entregue à mão. Dentro havia um cartão endereçado à Lina. Minha mãe escreveu com uma letra grande, quase infantil: desculpa pela boneca, menina doce. Você merecia coisa melhor. Vamos fazer melhor. Não era perfeito. Não apagava o que tinha acontecido. Mas eu li para a Lina mesmo assim. Ela ouviu, assentiu e disse: tá bom, então. 3 anos de idade e já mais madura emocionalmente do que metade da minha família. Na semana seguinte, chegou a Páscoa. Eles esperaram. Meu celular vibrou a manhã inteira. Primeiro meu pai, depois minha irmã, depois minha mãe. Mandaram fotos da mesa decorada, da comida, da caça aos ovos. Até um cantinho na varanda foi montado, com uma cesta que tinha o nome da Lina. Eu não respondi. Não fui. E não me senti culpada. Pela primeira vez, a pressão estava do lado deles. Eles é que precisavam provar que era um lugar seguro para voltar. Precisavam conquistar a confiança. E eu não tinha pressa nenhuma de entregá-la. Mas algo inesperado aconteceu. O silêncio começou a me incomodar. Não do jeito de sempre, mas de uma forma que eu não tinha previsto. Eles não pediam mais nada. Nenhum pedido de dinheiro, nenhum favor de última hora, nenhuma lista de compras, nenhuma "você pode nos ajudar?" Nada. E aquele silêncio, a coisa que eu tinha desejado por tanto tempo, começou a parecer estranho, quase inquietante. Eu não sentia falta deles. Sentia falta do que eu esperava que eles pudessem ser. Sentia falta da versão de família que eu criei na minha cabeça toda vez que o socorria e dizia a mim mesma que aquilo era amor. Eu tinha me tornado algo que jurei que nunca seria. Alguém que sentia prazer em vê-los rastejar. Não por crueldade, mas porque eu fiquei em silêncio por tanto tempo que,
quando eles finalmente imploraram, aquilo preencheu um vazio que existia havia décadas. Só que não fez bem por muito tempo. Peguei-me relendo os pedidos de desculpa. Ouvindo os áudios mais de uma vez, dizendo a mim mesma que era só cautela. Mas, no fundo, eu sabia, eu estava começando a gostar demais da vergonha deles. E isso me assustou, porque foi exatamente assim que eles foram comigo por anos. Pessoas que se alimentavam de poder, que machucavam e observavam a reação. E agora eu estava fazendo o mesmo. Estava me tornando eles ao contrário. Então, eu recuei. Chega de testes. Chega de ultimatos. Parei de esperar que eles errassem de novo só para poder puni-los. Parei de assistir à correria deles tentando conquistar um perdão que eu ainda não estava pronta para dar. Parei de checar o grupo da família que eu nunca respondia mesmo. Em vez disso, comecei a construir algo novo. Menor. Silencioso. Só eu e a Alina. Plantamos flores na varanda. Fizemos panquecas todos os domingos. Criamos tradições novas, só nossas. Sem amarras, sem vergonha, sem bonecas quebradas. E, aos poucos, senti a ponta de toda aquela raiva começar a perder o fio. Eles ainda ligam às vezes. Perguntam se vamos passar lá, se podem vê-la. Eu digo, ainda não. Agora não. Talvez um dia. Mas, pela primeira vez, eu não sinto que devo nada a eles. Nem tempo, nem dinheiro, nem alegria da minha filha, nem sequer uma explicação. E a melhor parte? Eles pararam de pedir só uns trocados aqui e ali. Pararam de pedir tudo. Eles sabem melhor agora. E essa paz firme, conquistada é minha.